meu Senhor. No livro de 2 Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, nós vamos iniciar hoje a exposição da segunda carta. Terminamos a primeira carta, e essa segunda carta é um pouco menor, apenas 3 capítulos. Provavelmente terminaremos mais cedo do que a outra. E nesta noite veremos os versículos de 1 a 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim, escutem com atenção, irmãos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Oremos, irmãos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado porque ela é fonte de vida, ela é inerrante, ela é suficiente para as nossas vidas. Ó Deus, e lê-la é suficiente, Deus, para trazer consolo ao nosso coração, exaltação. Mas o Senhor vai além e usa o Teu Espírito, Deus, para falar à Tua igreja através da pregação da Tua palavra. Então a nossa oração, Deus, é que o Senhor edifique a Tua igreja, que o Senhor fale aos corações e mentes aqui presentes, que essa palavra possa reverberar em seus corações. E te agradecemos, Pai, porque temos a certeza que o Senhor fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, até que enfim chegamos à segunda carta do apóstolo Pedro. E aqui é interessante porque há uma discussão quanto a essa carta, a sua autoria. A carta de 1 Pedro ela é uma carta que é escrita com um grego, né, no original, um grego mais simples. E quando chegamos à segunda carta, parece que há uma diferença de escrita num grego mais complexo, um grego mais clássico, vamos dizer assim. E por isso alguns teólogos vão dizer, o que escreveu a primeira carta é um Pedro, o que escreveu a segunda carta é outro Pedro. Mas no fim das contas, e chegando a uma conclusão, provavelmente ou talvez tenham sido pessoas diferentes que escreveram, escrivãos diferentes, mas o autor da carta em si, humanamente falando, é o apóstolo Pedro, é Simão Pedro, como declara aqui no capítulo 1. Né? Se a gente ver no versículo 1, vai dizer exatamente isso: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 1 também, ele vai dizer: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, muito provavelmente, irmãos, chegando a essa conclusão, a partir dos estudos, foi sim Pedro, o apóstolo, que escreveu tanto a primeira carta como a segunda. Né? E vimos também que ela está datada mais ou menos do ano 67 a 68 depois de Cristo, mais ou menos 3 a 4 anos da primeira carta. Interessante, irmãos, que antes de a gente adentrar de fato nos versículos aqui lidos, eu estava passando pelas minhas redes sociais e a gente se assusta com algumas coisas, né? E uma das coisas que recentemente esteve no ápice, dentre outras coisas, foi um vídeo, talvez os irmãos tenham assistido, né? Acho que é um pedaço de uma pregação ou de uma palestra, não sei bem dizer o que é, de Ed René. Não sei se os irmãos viram isso. E ele posta, né? Na verdade eu assisti através de uma página de teologia que postou esse vídeo, né? Dizendo o quão é absurdo. E nesse vídeo ele se propunha a falar de santidade.
E as palavras que ele usava, o seu argumento de santidade, ele era mais ou menos assim, tá, irmãos? Depois os irmãos assistem para ver, talvez eu não consiga reproduzir da melhor forma. Mas o argumento que ele usava para a santidade era dizendo assim: veja, o que importa é você ter Jesus dentro de si mesmo. O que importa é você ter Jesus, crer no seu coração, e isso é ser santo, isso é santidade. Não importa se você está cheirando uma carreira de cocaína, não importa se você está numa cama errada adulterando, não importa se você está roubando, se tem coisas que não são suas em seus bolsos, não importa se você está preso ao vício, não importa a maldade que você esteja fazendo, tendo Jesus no seu coração, você é santo, porque ele lhe declarou santo. Foram mais ou menos essas palavras. Eu acho que foi pior, né? Eu amenizei aqui. Basta ter Jesus Cristo e você vive de forma santa. Não importa o que você está fazendo. Só que, irmãos, Ed René, ele não é o criador dessa heresia. Ele é um mero imitador, na verdade, né? Que heresia é essa, né? Será que é uma heresia tão antiga que o povo já encarava e ele só trouxe essa heresia de volta? Não só essa, mas várias, né? Que aquele homem é um poço de heresia. Se nós olharmos para essa carta, essa segunda carta, irmãos, o enfoque, se nós lembrarmos da primeira carta em qual nós pregamos toda a carta, o enfoque da primeira carta era o que? A graça de Deus no sofrimento do povo de Deus. Lembram disso? Eles eram perseguidos, eles eram forasteiros, eles estavam em terras estranhas, cultura estranha, o povo estranho, e Pedro encorajou aquele povo, o povo de Deus, a se tornar, mesmo diante dos sofrimentos, eles continuassem firmes na fé. Pedro, por várias vezes, ele vai citar a segunda vinda de Cristo. Vocês estão sofrendo, mas coloquem a esperança de vocês em Cristo. Ele está voltando para levar a igreja. Então sejam felizes em meio ao sofrimento. Esse foi um tema geral, né, da primeira carta. Nessa segunda carta, irmãos, Pedro ele vai tratar de um outro assunto, porque o problema já não era tanto esse. Nessa segunda carta, o enfoque de Pedro é: conheçam a Deus. Conheçam a Deus, conhecimento de Deus, conheçam a Deus, para que vocês não caiam nas armadilhas das heresias dos falsos profetas. O enfoque aqui nessa carta é Pedro falando à igreja para eles não apostatarem da fé, para eles não darem ouvidos a lobos transvestidos de ovelhas, a pessoas que se diziam ser profetas e mestres, mas que na verdade queriam causar divisão dentro da igreja, pregando a sua própria heresia. Então, enquanto na primeira carta o problema foi externo, de pessoas perseguindo a igreja, nessa segunda carta o problema é interno, de heresias proferidas por falsos mestres dentro da igreja, levando pessoas à morte. Enquanto na primeira carta eles temiam a morte física pela perseguição, na segunda carta agora eles temem a morte espiritual por causa dos ensinos falsos desses mestres. Na primeira carta eles estavam cara a cara com a morte pela espada, né? Por causa da perseguição. Na segunda carta eles estão cara a cara com a morte espiritual por causa dos falsos mestres. A perseguição, irmãos, ainda é algo melhor do que a heresia dentro da igreja. Porque a perseguição em toda a história da Bíblia fez com que a igreja crescesse. Não só a história da Bíblia, mas até hoje. Quando a igreja é perseguida, há mais oração, há mais entrega, e você vê a igreja se multiplicando. E os pastores ligaram para um pastor, salvo engano, irmão, na China, e dizendo assim: nós estamos orando por vocês, porque vocês estão sendo uma igreja muito perseguida aí. E ele disse assim ao pastor daqui do Brasil: nós que oramos por vocês, porque vocês são muito acomodados aí. Veja, irmãos, mas é muito pior a heresia interna, ou a perseguição interna, ou o sofrimento interno, melhor dizendo. Porque agora estavam se levantando os falsos mestres, falsos ensinamentos, para fazer com que aqueles homens, depois de todo aquele sofrimento, agora apostatarem da fé. Eles, veja, o inimigo viu que a perseguição não foi a melhor arma. Aquilo que devia fazer com que o cristianismo disseminasse, com que o cristianismo se acabasse,
por causa da perseguição. Depois veio Nero e perseguir a igreja, mas ele viu que a igreja se multiplicava e agora ele faz o inverso. Vamos atacar de dentro para fora. Vamos levantar pessoas, falsos mestres, para ensinar a heresia. Então, há uma falsa visão para com a igreja. Se a igreja está se multiplicando, a igreja está crescendo, veja quantos pastores estão se levantando, quando na verdade eram lobos, estavam ali para fazer divisão dentro da igreja. Mas, irmãos, a heresia que Pedro estava combatendo aqui, através da sua carta, dizendo que o conhecimento é que vai fazer com que você enxergue esse tipo de heresia, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, foi o gnosticismo. E o que é, né? O que é o gnosticismo? Gnosis significa conhecimento. Era um novo conhecimento, não era o conhecimento de Deus. E o conhecimento dessa heresia era que o corpo era dualidade, o corpo era uma prisão para a alma. E eles deviam viver lutando contra o corpo, mais ou menos isso, irmão, para alcançar a liberdade da alma. Então, o que eles faziam? Há duas opções aqui, né? Eles diziam: o espírito é bom, a matéria é ruim, é má. Então, vamos enfraquecer o corpo. E muitos degradavam o corpo, se martirizavam, né? Faziam coisas horríveis contra o seu próprio corpo, para que a alma fosse mais liberta, né? Já outros degradavam o seu corpo não se martirizando, mas entregando o seu corpo às paixões mundanas de toda a sorte que existisse, aos seus próprios prazeres, porque também era uma forma de enfraquecer o corpo, e nada disso atingia a alma. Nada disso. Tudo acontecia no corpo, o corpo sofria, o corpo vivia qualquer tipo de prazer, mas a alma estava intacta, não sofria nenhum dano. Havia uma dualidade, né? Uma divisão, uma dicotomia ali entre corpo e alma. Eles faziam uma dicotomia que o próprio Deus não fez, porque o ser humano é constituído de corpo e alma. O ser humano, só existe ser humano se tiver corpo e alma. Então, irmãos, os gnósticos desse tempo aqui, especialmente, eles viviam menosprezando totalmente o Evangelho. Veja que há uma ideia aqui que, se você, o fundamento do gnosticismo, ou não melhor usar isso, mas você vê que há uma ideia que algo que vem lá de Platão, por exemplo, né? Que ele vai dizer: veja, você não consegue viver da melhor forma nesse mundo. Você precisa procurar, você tem que se libertar desse mundo. Há um mundo melhor que esse. Influenciados por várias filosofias, né? Os gnósticos desse tempo, eles viviam menosprezando o Evangelho. Eles estavam se introduzindo no cristianismo, pregando essas heresias como se fossem verdades bíblicas. René vai dizer: o que importa não é o que você esteja fazendo, não é o que o seu corpo faz, não é o que você tem de forma errada quanto ao seu corpo. O que importa é você ter Jesus no seu coração, na sua alma. O que é isso, senão um neo-gnosticismo, né? O corpo não vale nada, você pode fazer o que você quiser, viver como você quiser, o que importa é ter Jesus no coração. Você vê essa ideia sendo disseminada em várias mentes, né? Em vários lugares. Os gnósticos entregavam o seu corpo para todo tipo de paixão, usando como fundamento teológico a liberdade cristã. Vejam, é exatamente isso que Satanás faz. Ele usa verdades bíblicas distorcidas para fundamentar o pecado, as ideias pecaminosas. E os gnósticos vão dizer: veja, a gente pode entregar o nosso corpo às paixões mundanas, porque o Paulo vai dizer isso. Paulo ensina isso. Eles usam a doutrina bíblica da liberdade cristã que Paulo ensina para justificar os seus próprios pecados, ensinar as heresias. E isso tudo que a gente falou até agora é o contexto da segunda carta. Se aqueles homens da primeira carta passaram por momentos difíceis de perseguição, esses mesmos homens agora na segunda carta passam por momentos mais extremos de perseguição sorrateira.
Vemos Pedro combatendo essa heresia e algumas outras também, como a negação da segunda vinda que ele vai enfrentar no capítulo 2 e no capítulo 3 de 2 Pedro. E no capítulo 1 aqui, que nós estamos tratando, temos a introdução dessa carta. Então, a tese dessa segunda carta é: como combater os falsos mestres? Ou como combater as heresias dentro da igreja? E Pedro vai responder isso dizendo: através do conhecimento de Deus. Porque as próprias Escrituras afirmam isso quando dizem: vocês erram, vocês pecam, porque não conhecem as Escrituras. Por isso, irmãos, que não haveria outro tema para a gente tratar nessa noite aqui, nesses versículos, senão a dádiva do conhecimento, que é o conhecimento, né? Então, que conhecimento é esse conhecimento de Deus? Irmãos, conhecimento é algo que Deus sempre quis comunicar para o homem, para o seu povo, e para o homem de uma forma geral. Não é porque você que é povo de Deus, que você é crente, que você é dotado de inteligência, que aquele que não é povo de Deus não seja dotado de inteligência. Pelo contrário, foi algo que ele comunicou a todo ser humano. Mas também o conhecimento de Deus também, de uma forma limitada, é também comunicado a todo ser humano. Mas, irmãos, por exemplo, há perguntas históricas, filosóficas feitas, por exemplo, o que é o homem, ou de onde viemos, ou para onde vamos, são perguntas famosas, onde a filosofia tenta responder, já responderam: Deus existe, quem é Deus? Nada disso pode ser respondido de forma verdadeira, se antes não recebemos do próprio Deus o seu conhecimento. Nada disso. Se não tiver Deus como pressuposto para essas perguntas, e a sua palavra para essas perguntas, a filosofia ela erra continuamente. O homem natural ele não consegue responder de forma verdadeira a essas perguntas. A não ser que ele tenha acesso à revelação especial de Deus. Isso que é as Escrituras. Veja, o primeiro conhecimento de Deus dado ao homem de forma interna, desde Adão. Paulo vai nos dizer, capítulo 2 de Romanos, estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo deixa claro, entendendo que é inspirado pelo Espírito Santo, que todo homem, todo ser humano, quando nasce, desde Adão, ele tem em seu coração a lei de Deus gravada. Diferente de filósofos como o próprio John Locke, que vai dizer que o cérebro é uma tábua rasa em que é adquirido o conhecimento com o passar do tempo. A experiência é algo empírico. O homem ele nasce zerado e ele vai adquirir. Paulo vai dizer: não é assim. No coração do homem, desde quando ele nasceu, está gravado a lei de Deus. Isso diz muito na reação do homem quando se quebra essa lei. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, é gravado no coração do homem. Por isso, irmãos, que o ser humano, sem o Evangelho, sem conhecer o Evangelho, ele tem obrigações morais. Está dentro do seu coração. Sem o Evangelho, ele tem uma obrigação moral e ética, com o conhecimento que é dado por Deus desde o seu nascimento. Lógico, é bem verdade que o pecado ele vai distorcer isso, O pecado ele vai tentar inibir essa lei de Deus, florescer no coração do homem. O pecado ele vai fazer com que o coração que tem contido essa lei de Deus se petrifique e não mais consiga enxergar essa lei. Isso é uma verdade, mas mesmo assim, irmãos, quando a lei de Deus diz que ele não deve matar, e quando ele faz, isso constrange. Porque é tão difícil matar para o homem? Porque é tão difícil nós lidarmos com a morte?
Sendo assim, irmãos, o conhecimento dessa lei previamente pelo ser humano, sem Cristo ele será um eterno assassino, um eterno ladrão, um eterno idólatra, um eterno invejoso, um eterno adúltero. Ele segue a lista. Por isso que quando o apóstolo Pedro aqui ele começa a segunda carta, no versículo 2, a salvação é um pouco diferente da primeira carta. Ele diz assim, veja lá: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro ele quer combater a heresia dentro da igreja. Porque o homem, quando ele ignora o conhecimento de Deus, ele é entregue ao seu próprio conhecimento. Quando ele ignora o conhecimento de Deus, ele é entregue ao conhecimento que é enganoso, que ele produz dele mesmo, do coração pecaminoso. Paulo nos diz no capítulo 1, lá em Romanos, versículo 28, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça. Quando se despreza o conhecimento de Deus, você é entregue ao seu próprio conhecimento, e sempre isso é reprovável. A disposição mental entregue ao seu próprio conhecimento, ao conhecimento do pecador, é reprovável. Nos parece aqui, irmãos, que Pedro faz uma distinção, Acompanhe meu raciocínio, Quando ele diz assim, pleno conhecimento de Deus, de Jesus, nosso Senhor. Porque o conhecimento da existência de Deus, o homem natural ele pode chegar a essa conclusão. Quantos creem que Deus existe e vão para o inferno? Vários, Muitos. Mas ele completa o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A revelação natural, Nós conhecemos isso. As árvores, o mundo como ela está, a perfeição da fauna, da flora, o ar que respiramos, o clima, as coisas sendo ordenadas e orquestradas por Deus a ponto de fazer com que o ser humano, que não tem poder nenhum em si mesmo, consiga respirar, sobreviver, um clima perfeito, propício à vida. Isso é revelação. Nós não temos como olhar para essas coisas e não entender que há um Deus Criador orquestrando todas essas coisas e mantendo todas essas coisas. É impossível. Só no ápice da loucura do ser humano ele não consegue chegar a essas coisas. Porque, por exemplo, os indígenas eles adoram deuses. Porque eles chegaram à conclusão, olhando para a vida, olhando para as coisas que estão ao seu redor, para a fauna e para a flora, entendendo que há um mar ali onde ele pode pescar e, através da pesca, sobreviver, comer, se abastecer, olhar para toda a vegetação, mesmo sem um conhecimento científico, ele entende que há alguém orquestrando todas as coisas. Que se não tiver um ser superior mantendo todas as coisas, eles iriam morrer, porque eles não conseguem ser autossuficientes. Eles não conseguem do nada produzir a própria comida, mas eles usam matérias produzidas por um Deus. Por isso que sem conhecimento eles adoram deuses. Mas o ápice da loucura é o homem olhar para todas essas coisas e dizer, não, eu sou independente de tudo isso, eu consigo me autoexistir, e por isso eu nego a Deus, não existe Deus. É o ápice da loucura, Então o conhecimento, a revelação natural nos mostra que há um Deus, isso é fato. Mas nada disso é suficiente, irmão, para nos levar ao pleno conhecimento de Deus. E sem Cristo, ou sem o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento natural continua a nos levar à condenação. Porque se eu olho para a natureza, olho que há um mantenedor, que há uma pessoa superior, um Deus que mantém todas as coisas, que controla todas as coisas, que faz tudo subsistir. Quando eu olho para tudo isso e eu não busco conhecer esse Deus, eu continuo caminhando para a condenação. Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 20 assim,
ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então essa lei gravada no coração nos mostra o quanto nós somos incapazes, o quanto nós somos incapazes de cumprir toda essa lei. E ela revela o coração pecaminoso que nós temos. Então a lei de Deus, irmão, revela o nosso coração. Revela a nossa necessidade de um Redentor. Porque, irmãos, quando eu olho para a lei de Deus e eu não consigo cumprir a lei de Deus, nos mostra as coisas que eu sou indigno, que eu sou um pecador e que eu preciso de alguém que cumpra por mim. Todo homem sabe que o que ele está fazendo é moralmente errado, ou não, porque vem previamente gravado em seu coração a lei de Deus, ela sempre existiu. Por isso a briga que há na consciência do ser humano natural, né? Sem Cristo, há uma briga em sua consciência. Ele quer fazer algo que seja prazeroso para a sua carne, mas a sua consciência lhe acusa porque há uma lei gravada em seu coração. E ele há uma briga aqui de consciência. Por isso, por exemplo, por isso há remorso nos ímpios quando eles praticam algo de errado, né? Eles sentem um remorso, não algo que vai regenerar a sua vida, nem a vida daquele que foi agredido, né? Mas o remorso da consciência pesada. Então, irmão, por exemplo, a questão do remorso, né? Isso foi algo que Deus comunicou a todo ser humano. A lei de Deus foi comunicada a todo ser humano. E a falta da prática da lei de Deus, ou a falta de entendimento que nós não conseguimos cumprir essa lei e necessitamos de um Redentor, nos faz fazer coisas ou buscar redenção em qualquer outra coisa, seja nas nossas próprias obras, como por exemplo o próprio Francisco de Assis, né? Ele buscava redenção nas suas próprias obras, Maria Teresa de Calcutá, ou seja, na sua inteligência, na sua crença, ou como os índios em deuses aleatórios, né, do trovão e assim vai. Eles têm que se apegar a algum tipo de fé e religião para depositar sobre eles os seus pecados e se livrarem de uma condenação. Vemos os espíritas eles depositando a sua fé nas suas próprias obras de caridade. E eles fazem uma troca, uma barganha. Eu ajudo o necessitado e por isso ganho algo em troca. Há uma briga de consciência. Se algo eu não me apegar com fé a alguma coisa para que essa briga seja cessada ou diminuída, eu vou viver essa briga constante na minha mente. E essa briga nunca vai terminar, irmão. Essa luta de consciência nunca vai terminar se você não for liberto das algemas do pecado através de Cristo. Essa briga nunca vai terminar se você não obter o pleno conhecimento de Cristo. E qual seria esse conhecimento? Né? De uma forma geral aqui, irmãos. A criação, queda, redenção e unificação. E dentro disso nós temos entre as linhas aliança, soberania, predestinação, lei, pecado, justificação, adoção, santificação, o glorioso dia do Senhor, a sua segunda vida, dentre outros, e vamos achar vários tesouros na Escritura. Mas para que se obtenha o conhecimento em Cristo, antes de tudo isso que eu falei, preciso ter fé. Fé é preciosa na justiça do nosso Deus. Veja comigo o versículo 1, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Nada disso vem como conhecimento do nosso coração. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, se antes não for colocado pelo Espírito fé no nosso coração. É fé na justiça de Deus, a justiça em Cristo. Eu já
falei com os irmãos aqui quando a gente estava tratando de alianças, que o ponto de contato entre a obra e a graça é a justiça. A justiça sempre há de existir. Uns colocam sobre os seus próprios ombros a responsabilidade da salvação, as obras. Outros, através do conhecimento de Cristo, colocam sobre os ombros de Cristo a responsabilidade de redenção, de salvação, por meio do Espírito Santo. E há sempre esses que colocam nos seus próprios ombros a responsabilidade. Há uma briga de consciência interminável. A gente pode citar aqui, irmãos, a história de Martinho Lutero, por exemplo. Nós vemos toda a biografia de Martinho Lutero enfatiza pontos, né? E um dos pontos mais enfatizados era a inquietude de Martinho Lutero por nunca se achar digno de ser servo e de adorar o Deus Criador, Redentor da vida dele. Ele dizia: a minha alma, ela não se aquieta. Porque por mais que eu faça, por todas as obras que eu faça, eu passo horas orando, horas jejuando, eu me martirizo o tempo todo, eu fico sem comer, mas eu ainda me acho indigno de entrar na presença de Deus, de servir a esse Deus, porque Ele é santo. Martinho Lutero chega a dizer que ele tem ódio dessa palavra, de dizer que Deus é santo, porque ele não consegue ser santo. Pessoas dizem que se algum monge fosse para o céu, seria Martinho Lutero, porque era o homem mais santo da face da terra. Mas há uma briga. Martinho Lutero corre e, antes de conhecer a teologia em si, ele vai fazer direito, ele se forma logo, ele é muito inteligente, se forma em advocacia, e depois ele vai para o mestrado, e certa vez ele termina o mestrado e entra no doutorado, e certa vez ele voltando para casa, para visitar a sua família, há uma tempestade imensa no caminho, e ele pensa que ele ia morrer. E aí ele reza a Santa Ana, entre aspas, né, a mãe de Maria, e disse que se fosse liberto daqueles trovões, daquela tempestade, ele ia agora ia para o monastério e cursar teologia. E aí ele não foi morto ali, agradece a Santa Ana, vai para o curso de teologia, vai para o monastério, e lá ele conhece, e aí ele, através de um padre que é o grande influenciador da vida de Martinho Lutero, ele agora começa a ter contato com os escritos de Agostinho, ainda inquieto na sua alma, porque ele pensou: agora eu cheguei ao monastério, aqui eu vou encontrar paz para a minha alma, aqui eu vou ficar tranquilo, não há mais briga de consciência. Chegando lá, continua a mesma briga de consciência. E ele tem contato com os escritos de Agostinho, e depois diretamente com o próprio apóstolo Paulo. E aí vem surgindo o tema da reforma, né? Quando ele lê em Romanos, ele vai ler ali que o justo viverá por fé. Aquilo salta aos seus olhos, irmãos. E toda a ideia que ele tinha da indignidade dele quanto a Deus, das suas obras serem suficientes diante de Deus, ele vai dizer: não, veja, não é preciso, porque não é a minha justiça, é a justiça de Deus em Cristo que me torna santo. Irmãos, ele não parou de pregar isso depois disso. Ele sai aos quatro cantos, ele começa a ensinar, irmãos, com a maior alegria, ele cria teses, e ele sai louco ensinando essa verdade. Veja, vocês não precisam carregar um jugo pesado, que não há fim. O justo vive por fé. Mas aí, irmão, no versículo 3, se nós olharmos aqui em 1 Pedro, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lutero agora ele tinha conhecido aquilo que conduziria a sua alma à tranquilidade e à paz. O divino poder de Deus nos conduz a nossa alma à tranquilidade e à paz. Aqui Pedro nos dá a ferramenta que é necessária, ou as ferramentas
que são necessárias para conduzir a nossa vida e a piedade. E as ferramentas são dadas por Deus. Falamos recentemente também, nos domingos passados, na primeira carta, sobre a questão da salvação ser monergística, né? Ser algo que somente Deus tem participação unilateral. Então, em todo o processo da salvação, só enfatizando, da salvação do pecador, todo o processo pertence a Deus. Eleição, fé, justificação, adoção, tudo isso vem do próprio Deus. Pois, mortos pelos nossos próprios pecados, estamos à deriva da perdição. Estamos como um mar à deriva, né? No mar à deriva. Mas Cristo nos encontra. O seu poder e a sua justiça são suficientes para me conduzir à vida. Pedro ainda diz assim: nos conduzir à vida e à piedade. E um dos conceitos de piedade, irmãos, é fidelidade a Deus. Deus nos conduz à vida e nós somos fiéis a Ele. Vida de santidade através do conhecimento completo, que nos chamou para a sua própria glória. Aqui diz o versículo, né? E aqui glória não significa somente que iremos habitar com Cristo, ou que Cristo habitou com nós, conosco, melhor dizer, né? Mas Cristo é o poder da glória de Deus. Aqui glória, irmão, está atrelada à salvação. E é interessante, se você olhar para o versículo 3, diz assim: a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua própria glória e virtude. E aqui essa palavra virtude é interessante, irmãos, porque é uma palavra muito comum naquela época, naquele contexto. Um pouco antes de Cristo, essa palavra ela foi trazida como o fim principal do homem, ou melhor dizendo, o meio pelo qual o homem consegue chegar ao seu fim. Virtude é uma palavra, talvez os irmãos já tenham escutado falar, acho que no grego é areté. É uma palavra buscada por muitas pessoas, desde da Grécia Antiga, né? Por exemplo, o conceito de alegria em Aristóteles é que nós devemos praticar a areté, a virtude. E virtude significa viver de forma moral, de forma ética, praticar aquilo que Deus nos ensinou, a moralidade de Deus, praticar isso. E não uma moral pré-definida, né? Na concepção de Aristóteles, né? Ele não defendia que a moral era alguém que lhe dava, mas ele defendia que a moral era individual, você criava. Uma moral personalizada, né? Pedro vai dizer: Ele nos salvou, e por isso devemos viver a virtude de Deus, viver a lei de Deus, pois o cumprimento da moralidade de Deus me dá prazer, e isso leva à felicidade. Exatamente o contrário da percepção dos gnósticos desse tempo, onde eles deveriam criar sua própria moralidade e fazer o que quiser com o seu corpo. Pedro vai contra isso e diz: nós devemos viver as virtudes de Deus. Isso sim é felicidade. E agora Pedro termina falando de uma coisa maravilhosa, irmãos. Uma das afirmações talvez mais belas do Novo Testamento, versículo 4. Veja o que aqui diz lá. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que coisa maravilhosa! Dizer coparticipante da natureza divina. Alguns olham para esse texto de forma errada, interpretam dizendo que nós somos pequenos deuses na terra. Esse é o caso do verbo da vida, por exemplo. Eles não entendem o que significa isso.
Se a gente for para 2 Coríntios, volta um pouquinho comigo. Capítulo 3. Versículo 18. Diz assim o texto: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, participar da natureza divina não é nos tornar deuses ou pequenos deuses. Longe de nós essa concepção. Mas é afirmar que somos casa do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. A natureza divina agora habita em nós. Somos imagem de Cristo. E isso é de uma preciosidade inigualável. É algo que não tem preço, não pode ser comprado. É imensurável. O conhecimento de Cristo Jesus é essencial para a igreja. Sem Ele nós continuamos cegos e andando debaixo do sol, do céu, mas com Ele, aplicado pelo Espírito Santo, mediante a obra de Cristo, vivendo a virtude de Deus, sendo co-participantes da natureza divina, somos servos restaurados por Cristo. Então, irmãos, quando se levantarem falsos profetas, negando a prática da moral de Deus, por exemplo, como esse, de René, como esses gnósticos aqui do tempo, que eles sejam anátema, que oremos para que Deus abra os olhos desses homens, que eles voltem atrás, peçam perdão, sejam convertidos. Quando esses homens se levantarem dizendo que não precisa se levar uma vida santa, que você pode fazer o que você quiser, independente do que você fizer, é só ter Cristo no coração, que esses homens sejam anátema. Ou quando se levantarem falsos profetas, como por exemplo o que se levantou semana passada também, onde um homem, eu não sei nem que denominação ele é, nem o nome dele, mas numa breve vídeo ele diz assim que no dia 30 de março, vocês viram isso, né? Que o anjo da morte, né? Ia passar, ia matar um monte de gente, não sei se os irmãos todos viram, ia ceifar vidas, né? Uma pessoa ligou para mim, me perguntando se de fato isso ia acontecer. Esse dia 30, mandou mensagem, né? Mandou mensagem. Esse dia 30, que o pessoal estava assustado na vizinhança dela, achando que dia 30 ia morrer um monte de gente. Pessoas que não têm temor a Deus, não têm o conhecimento da palavra de Deus. Esquecem que estão lidando com um Deus santo, único, irrepreensível. Pessoas enviadas por Satanás para tentar confundir o povo de Deus. Mas quando temos o pleno conhecimento de Cristo, Ele é o nosso profeta, é sobre Ele que foram as outras revelações, e que as Escrituras são suficientes, que é suficiente para o povo de Deus. Nada disso nos atinge. Porque aquilo que vai acontecer já foi prometido. O Senhor voltará. Irmãos, que Deus abençoe. Que essas verdades aqui e essa parte introdutória da segunda carta nos faça enxergar esses falsos profetas e essas heresias colocadas dentro da igreja. Porque a igreja de Deus é santa. Porque Deus é santo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra. Nós queremos aqui Te agradecer, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra e diante de tantas coisas, Senhor, erradas, que são continuamente destiladas por Satanás no mundo, de tantas heresias, de tantos falsos profetas sendo levantados, Deus, o Senhor ainda preserva o Seu povo. Ainda há remanescentes, ó Pai. Nós Te agradecemos, Deus, por esse, Senhor, que se reúnem de forma verdadeira, em espírito e em verdade, para Te adorar.
E não deixa, Deus, que essas heresias, que essas coisas inventadas pelo coração corrupto do homem venham roubar dos eleitos de Deus, ou venham atrair os eleitos de Deus para fora da tua igreja. Acho que pelo contrário, Senhor, nos sustenta como povo teu, nos ajuda, Senhor, a pregar o teu verdadeiro evangelho e não nos deixa cair nas tentações de Satanás, mas livra-nos de todo mal, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.